Fala, Pacholada, tudo certo? Gabriel Lauxen por aqui. Estive hoje lá em Porto Alegre, numa churrascaria de Porto Alegre, onde Grêmio e Inter fizeram um jantar basicamente para falar de Libertadores, aquele jantar que é de praxe entre os dois clubes, só que hoje aconteceu em Porto Alegre, visto que a gente vai ter pela primeira vez um embate pela Libertadores de Grêmio e Inter. Então trouxe para vocês ali um pouquinho das falas, tanto do nosso presidente Romildo Bolzan, quanto do Paulo Luz, duas pessoas importantes, um para o futebol e outro o nosso presidente, falando sobre várias questões que estão envolvendo esse Grenal, para além da situação de um Grenal histórico. Tem coronavírus no meio da história, tem de tudo, porque realmente está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então confere aí o que eles falaram para a Pachola. Acho que esse momento aqui é um momento que nos remete para muitas responsabilidades acima de tudo. Porque é um ambiente mais descontraído, o ambiente aquele que a gente brinca, o ambiente aquele que a gente bebe, o ambiente aquele que a gente descontrai, o ambiente de família, que eu tenho parentes colorados, não são poucos, minoria, mas não são poucos. Este ambiente é o ambiente da brincadeira, está aqui, claro, o ambiente da brincadeira. Lá ninguém pode tergiversar, e tampouco vacilar na escolha do seu clube, na escolha do seu time. Esta é a parte interessante destas coisas, porque esse momento institucional nos permite lembrar isso, mas também nos permite sermos muito fraternos com as nossas convivências, com os interesses dos nossos clubes. Digo isso porque é o meu sentimento. Quantas vezes tive vontade de xingar, brigar, e quantas vezes tive vontade de elogiar. Muitas vezes policiado pelo entorno, não se elogia. Muitas vezes policiado por aqueles que podem interpretar mal, não se elogia. Mas coisa tão boa é brincar com a desgraça do adversário. Vamos combinar? Não. Isso é recíproco, não é uma coisa com a outra. A nossa desgraça é a alegria do Internacional e a desgraça do Nacional é a nossa alegria. Não vamos ser hipócritas a ponto de dizer que isso não existe. Existe. Quero aqui botar o coração para fora porque esse momento é tão mágico. Esse momento é tão simbólico. Esse momento aqui é tão interessante para construirmos relações que não nos permite abdicar das brincadeiras, que não nos permite abdicar da rivalidade, mas nos permite conviver. E ao permitir conviver em cima dos melhores valores que o futebol pode proporcionar. Em cima das melhores convivências. Poderemos até nos tornarmos em determinados momentos inimigos de alguma situação específica. E aliás, só para exemplificar, essa semana poderíamos ter tido isso. Tivemos um fato que ainda está latente, que está pronto, que está em discussão, que é exatamente foi a possibilidade do Beira-Rio sediar um show para permitir ao Grêmio fazer o seu jogo sem nenhum problema lá. E o Marcelo conversamos. Não demorou 5 minutos para entendermos as razões, não levarmos isso adiante, compreendermos os sentimentos e principalmente respeitarmos o quê? A história, a cultura e a verdade de cada um. Quem pensa que isso não faz sentido, poderia isso, se fosse num ambiente um pouquinho mais belicoso, um pouquinho mais briguento, um pouquinho mais arrepiado, um ambiente um pouquinho mais, talvez até impedisse a realização dessa janta. Não. Se nós não tivermos respeito pela história, pela memória, pela cultura, pelos nossos torcedores, por tudo aquilo que está na volta dos nossos ambientes, nós não sabemos o que estamos fazendo aqui. Então eu quero dizer hoje que eu celebro essa noite de uma maneira muito importante, um valor fundamental. Não perdemos nada do que somos, não perdemos nada da nossa rivalidade, não perdemos nada das nossas brincadeiras, não perdemos nada das nossas flautas, não perdemos nada da nossa irreverência com o adversário, mas celebramos vários valores aqui. Porto Alegre, o Rio Grande, o futebol gaúcho, o símbolo máximo do futebol brasileiro, que é o Grenal, mas acima de tudo, estamos celebrando aqui a civilidade da convivência, dos nossos interesses recíprocos, das nossas divergências, mas acima de tudo, da democracia clubística. Muito obrigado e muito obrigado pelo Internacional estar aqui conosco hoje.
que é com relação ao coronavírus. O senhor, presidente Romildo, amanhã é o dono da casa. Teremos mais de 50 mil pessoas na arena. A Libertadores da América, presidente Marcelo Medeiros, também está ameaçada de, por que não jogar, né, os clubes com portões fechados. Eu acho que seria uma manifestação importante de vocês nesse momento. As autoridades sanitárias do país, do estado, do município vão saber exatamente fazer a avaliação correta disso. Tá? Não quero me deixar levar vamos dizer assim, pelo devaneio da grande notícia, daquilo que é hoje um fato mundial. Não sei se a dimensão é tanto assim. Eu acho que todas as precauções que são tomadas são importantes. Também não sei se chega para tanto. Agora, as autoridades sanitárias do país vão ter que dar a dimensão disso. Se efetivamente for uma situação importante, não há nenhum problema. Preserve-se a vida, preserve-se a saúde, a integridade física das pessoas ao jogo de futebol. Esta é a questão, mas quem deve dar o parâmetro de tudo isso são as autoridades sanitárias. Obrigado. Tá aí, portanto, até faltou a manifestação do presidente. O Grenal 4-2-4, talvez o mais importante da história? Não diria que seja o mais importante da história, mas é o inédito. É o Grenal do momento, é a história que se faz. O Grenal pela Libertadores é um Grenal que pela primeira vez acontece. E o Rio Grande do Sul tem que valorizar isso enquanto símbolo do futebol brasileiro, enquanto símbolo do futebol de Porto Alegre, do futebol gaúcho, porque estão representadas as duas grandes forças, dois símbolos. Marcelo fala bem, dois símbolos do Rio Grande do Sul. Se o laçador fosse vestido de azul, estava bem vestido. Se fosse vestido de vermelho, também estava bem vestido. O lenço poderia ser vermelho, poderia ser azul, não tem problema nenhum. Porque o Grenal, nesse momento, significa exatamente isso. E nós estamos dando uma demonstração aqui de que, institucionalmente, os dois clubes têm um valor muito acima do que propriamente a rivalidade. A rivalidade deixa para amanhã. O jogo é amanhã. Aí, pelas 11 horas, cada um vai fazer a sua festa, ou vai fazer o seu desgosto, vai amargar ou vai festejar, não importa. Mas o que importa é que a civilidade, o respeito ao torcedor, o respeito ao símbolo Grenal, o respeito àquilo que isso representa no Rio Grande do Sul, está mantido, preservado, cultuado e principalmente saboreado por todos nós. Então acho que esse Grenal teve esse sim. E para descontra aí, assim, esperando acontecer, esse Grenal na fase de grupos, ele mata um pouquinho essa vontade de um confronto assim, fora do Rio Grande do Sul, do Brasil, ou ainda dá para imaginar um outro cruzamento ali para frente para testar o coração de todo mundo, inclusive do senhor? Final da Copa do Brasil ano passado, nós estamos ainda pedindo resposta do Gaciba lá ainda, porque não respondeu para nós o pênalti que não veio ainda, mas vamos lá. Agora esse Grenal aqui, se os dois classificarem, um vai ser primeiro, outro vai ser segundo. Temos possibilidade de cruzamento já nas oitavas, daí fica uma coisa absolutamente na sorte. Né? Mas eu torço que a gente possa passar e torço para que a gente possa jogar uma partida decisiva lá no final. Isso seria a glória do futebol gaúcho. Paulo, para além da situação do contexto histórico, o Grêmio tem pela frente 3 adversários interessantes. Um deles já praticamente virou o saco de pancada dentro do grupo, digamos assim, não tem nenhum ponto. E está todo mundo embolado com 3 pontos. Qual é o contexto de Libertadores, de fase de grupos mesmo e de pontuação desse Grenal? Eu já te respondo, eu só queria complementar o que o Alessandro disse sobre esse problema da epidemia. Realmente, o grande objetivo de instituições como o Grêmio Internacional é preservar a saúde, a integridade pessoal dos seus milhões de torcedores. E assim nós agiremos também de forma conjunta, respeitando as determinações dos órgãos superiores, né, que virão através da Confederação Brasileira, da Conmebol, da FIFA, e as próprias instituições e autoridades responsáveis pelo setor de saúde do nosso país, do nosso estado e quiçá das organizações como a Organização Mundial da Saúde. Te respondendo, qualquer jogo da Libertadores, qualquer confronto da Libertadores são confrontos duríssimos. Se por um lado o Universidade Católica teve 2 reveses, e se realmente se viabilizar, se nós tivermos condições de fazermos o jogo no Chile na próxima quarta-feira, eles também estarão jogando a vida. Eles estarão jogando a sua última grande oportunidade de um resgate que possa recolocá-los, né? Porque uma vitória deles os coloca novamente em condições de disputar uma classificação. Então nós temos consciência de que será um jogo duríssimo, né? E estamos, obviamente,
passo a passo. Primeiro nós vamos enfrentar o Grenal amanhã, depois nós teremos um jogo no domingo pelo Campeonato Gaúcho, que é muito importante, que é o São Luís, e nós conseguimos um bom resultado para continuarmos sendo líderes da nossa chave, mas na segunda-feira ao meio-dia nós já começaremos o nosso deslocamento com toda a logística, com toda a preparação, enfim, para fazermos também lá, como fizemos em Cali, com toda a responsabilidade e sabendo do enfrentamento, até porque o ano passado nós fomos lá, enfrentamos esse mesmo time e não tivemos sucesso, nós perdemos o jogo, depois tivemos que nos recuperar aqui na Arena. Então nós vamos com todos os cuidados, a mesma humildade que nos caracterizou no jogo de Cali, fazer esse enfrentamento no Chile na quarta-feira. Obrigado. Tá então a palavra do Romildo Bolzan e também do Paulo Luz falando sobre futebol, falando sobre o grupo do Grêmio. Eu perguntei para ele a respeito desse grupo embolado que a gente vai ter na Libertadores a partir de agora. Temos 3 times aí com 3 pontos e depende do Grêmio aí fazer a vitória em casa e encaminhar essa classificação para as oitavas de final, já que com 6 pontos e ainda jogando na casa depois do Sport Clube, a gente pode tirar uma vantagem bem interessante. O Sport Clube ainda joga fora de casa contra o América de Cali. Olha, ficou complicado para eles caso o Grêmio vença essa partida, então temos que fazer os 3 pontos para isso, certo? Esse aí foi o jantar das duas equipes, dos 2 times que se enfrentam pela primeira vez na Libertadores e a gente contou um pouquinho disso para vocês, certo? Grande abraço, até mais!